comercializado em outro estado, já vimos até os mapinhas, e sabemos que será devido para o estado destinatário com alíquota interna do estado destinatário. É o nosso ICMS monofásico. É uma exceção porque a Constituição diz que as operações interestaduais com combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo, próprio petróleo e energia elétrica são imunes, mas não vai ser tributado nem na saída, nem na entrada no outro estado. Mas se for destinado ao consumidor final, nós sabemos que vai haver incidência sim, que é o ICMS monofásico. Muito bem. Então, minha gente, nós vamos aproveitar agora e conversar sobre esse ICMS monofásico. Importantíssimo. Vários detalhes importantes com relação ao nosso ICMS monofásico. Vamos lá? Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha H. Cabe à lei complementar definir os contribuintes e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, chamado ICMS monofásico. Qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso 10, a linha B de bola. Ou seja, não se aplica a imunidade. Por que não se aplica a imunidade? Porque vai haver incidência lá no estado destinatário. É o nosso ICMS monofásico. Bom, mas já que falamos do ICMS monofásico, nós vamos passear pelo parágrafo 4º e 5º do artigo 155, que dizem respeito exatamente a esse ICMS monofásico, devido às operações interestaduais com combustíveis lubrificantes derivados de petróleo. Então, vamos conhecer o nosso parágrafo 4º do artigo 155. Vamos lá. Na hipótese do inciso 12, a linha H, que é o ICMS monofásico, observar-se o seguinte. Nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorrer o consumo. Nós já sabemos disso. É devido para o estado destinatário, onde ocorrer o consumo, portanto. ICMS monofásico. Por isso, monofásico só incide lá. Na saída, não há incidência. Cuidado nas operações interestaduais. E mais, nas operações interestaduais entre contribuintes com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso 1º, ou seja, não derivados de petróleo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. Ora, minha gente, nós já sabemos disso. A alíquota interestadual na saída, diferencial de alíquota na entrada. Uma operação normal, já vimos inclusive esse exemplo, quando estudamos as operações interestaduais agora há pouco. Certo? Mas tem mais detalhes no parágrafo 4º. Vamos lá. Além disso, com relação ao ICMS monofásico, nas operações interestaduais com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis não incluídos, ou seja, não derivados de petróleo, destinados a não contribuinte, o imposto caberá ao estado de origem. Lógico, já sabemos disso, a alíquota interna na operação interestadual com mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. A alíquota interna do estado de origem, como qualquer outra mercadoria, não tem mistério nenhum. Não tem mistério nenhum. Então, minha gente, olha só. O ICMS monofásico é para combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e energia elétrica. Se não for derivado de petróleo, gás natural ou outro não derivado de petróleo, como álcool combustível, a incidência é com a mercadoria. Ou é dividido, se o consumidor final for contribuinte, interestadual na saída, diferencial de alíquota na entrada, ou, se o consumidor final não for contribuinte, só alíquota interna na saída e não tributado na chegada lá. Já vimos isso, sabemos disso. Mas
tem mais detalhes sobre o ICMS monofásico. Vamos lá adiante? Ele, ICMS monofásico, as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e Distrito Federal. Deliberação dos Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G, são convênios. Os mesmos convênios que concedem benefícios fiscais, são os mesmos convênios. A mesma forma de celebração dos convênios que concedem benefícios fiscais para o ICMS. Então, essas alíquotas serão fixadas por convênios e não por lei. Observando-se o seguinte: serão uniformes em todo o território nacional, podendo ser diferenciadas por produto e mais. Além disso, elas poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad valorem, incidindo sobre o valor da operação ou sobre o preço que o produto ou seu similar alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. Pessoal do estúdio, coloque lá para mim o quadro que eu quero mostrar a diferença entre uma alíquota específica e uma alíquota ad valorem. Isso é importante estabelecer essa diferença que vai ser aplicado no ICMS monofásico, no imposto de importação, no imposto de exportação, também essa questão de alíquota específica, alíquota ad valorem, em qualquer outro imposto poderá ser aplicado. Vamos conhecer isso. Sempre que se fala em alíquota, vem a imagem na cabeça da gente de um percentual. Mas não é necessariamente assim. Existe a alíquota ad valorem e existe a alíquota específica. A alíquota ad valorem, ela incide a base de cálculo, quando a alíquota for ad valorem, vou abreviar aqui, a base de cálculo é o valor do produto. A base de cálculo é o valor do produto. Mas quando a alíquota for específica, a base de cálculo é a unidade de medida adotada pela lei. Vou explicar isso. Por exemplo, quando a alíquota for ad valorem, esta sim é um percentual sobre o valor. Então, ela é um percentual sobre o valor. Por exemplo, são devidos R$10, 10% de ICMS ou 18% de ICMS do ICMS monofásico. Mas quando a alíquota é fixa, ela é chamada alíquota específica. E a base de cálculo é a unidade de medida adotada pela lei. Pode ser o litro do combustível, o galão do combustível, seja lá o que for, o metro cúbico do combustível, não interessa. É a unidade de medida adotada pela lei. Então, o nosso ICMS monofásico, de acordo com o texto constitucional, ele pode ter alíquota específica ou pode ter alíquota ad valorem, que é um percentual sobre o valor. Legal? Muito bem. Então, voltando para mim, o pessoal do estúdio, coloque lá, por favor, os nossos slides. Nós já vimos, portanto, com relação ao ICMS monofásico, essa possibilidade de que ele tenha uma alíquota específica e que tenha uma alíquota ad valorem, certo?
Vamos lá, pessoal, coloquem lá para mim, por favor, os slides. Alíquota específica ou alíquota ad valorem. É o que determina o texto constitucional. Então vamos voltar para o nosso ICMS monofásico. Poderão ser específicas as alíquotas ou ad valorem. Muito bem. Além disso, poderão ser reduzidas e restabelecidas, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B de bola da Constituição Federal, que é o princípio da anterioridade. Mas cuidado, minha gente, o ICMS monofásico, ele é exceção à anterioridade, mas só naquela hipótese em que a alíquota atual é reduzida e ao ser restabelecida. Vamos imaginar que a alíquota atual seja 18. É reduzida para 10. Ao ser restabelecida para 18, ela está aumentando de 10 para 18. Mas como está restabelecendo uma alíquota que era anterior, não há necessidade de obediência ao princípio da anterioridade. Mas cuidado, muito cuidado. Só é exceção à anterioridade quando reduz e restabelece a alíquota. Se for para aumentar a alíquota atual, tem que obedecer à anterioridade, sim, senhor. Vejam quantos detalhes importantíssimos com relação ao ICMS monofásico. Mas vamos adiante ainda, tem mais detalhes. O parágrafo 5º do artigo 155 determina que as regras necessárias para a aplicação do disposto no parágrafo 4º, que é o ICMS monofásico, inclusive as relativas à apuração e à destinação do imposto, serão estabelecidas mediante convênios também, deliberação dos Estados e Distrito Federal, através do órgão CONFAS, convênios esses que serão ratificados, celebrados, através de regulamentação da Lei Complementar 24. A Lei Complementar 24 é que estabelece como esses convênios serão celebrados. A mesma forma daqueles convênios que concedem benefícios fiscais relativos ao ICMS. Muito bem, então já falamos da imunidade relativa às exportações, da imunidade relativa às operações interestaduais com combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo e energia elétrica, com todos esses detalhes com relação ao ICMS monofásico. E agora vamos para uma outra imunidade, que diz respeito ao ouro, enquanto ativo financeiro ou instrumento cambial. Vamos conhecer para depois a gente fazer os comentários. O ICMS não incidirá